Eu finalmente chorei com One Piece. Enies Lobby foi imensamente hypado pelos fãs. Não dava pra passar uma hora sem ver algum comentário falando o quanto o arco era bom, épico, o melhor e por aí vai. Só que, curiosamente, algumas pessoas também falavam que não era tudo isso, que tinha erros terríveis e que se sustentava apenas em algumas poucas cenas emocionantes. Mas uma coisa é verdade, esse arco tem muito pra ser analisado. Hoje vamos ver todas as técnicas usadas pelo Oda para fazer você aproveitar esse momento da história e tentar entender o que deixou a desejar para incomodar algumas pessoas. Eu sou o narrador e nessa história vou te contar sobre Enies Lobby, um arco épico, mas com seus problemas, parte 1 de 3. Nesse vídeo, vamos analisar o mangá do capítulo 375 até o 398, ou seja, não cobre o arco inteiro. Esse arco tem tanta coisa para eu falar que hoje vamos nos focar na invasão de Enies Lobby até a declaração de guerra. Vamos começar! Watashi no na wa Sogeking! No vídeo passado, muitos me perguntaram por que não falei sobre o Sogeking. A resposta é que eu estava pesquisando sobre ele, já que sua existência é super complexa e misteriosa. Até hoje não descobri quem ele é, mas para facilitar aqui, vamos fingir que ele é o Usopp. Para não dar o braço a torcer, mas ainda assim ajudar os amigos, supostamente Usopp cria um alter ego, colocando uma máscara para esconder a sua identidade e o seu eu. Já que a maneira que os outros o percebem é diferente, ele também começa a achar brechas para se ver de maneira diferente. Mesmo que a maioria dos chapéus de palha ache que ele é o Usopp, as pessoas que ele vai encontrar a partir de agora não sabem disso, e assim esse disfarce pode ajudar ele a ter mais força. E por mais que ele continue com medo, o fato dele estar atuando como um herói já ajuda a superar esses problemas. É uma decisão de roteiro legal para juntar os personagens, tanto para a história em si, que cria uma justificativa boa, bem-humorada, com camadas interessantes, quanto na própria escrita, que abre espaço para brincar com muita coisa e deixa a história mais interessante também. Mas tudo isso aí é especulação, porque afinal, quem é o Sogeking? Diz aí pra mim nos comentários quem você acha que é. Enfim, já adiantando o que eu falei em geral desse arco, a invasão inicial da galera em Enies Lobby com o trem e tudo mais, teve seus pontos positivos, mas estava coberta de alguns problemas, e achei essa invasão meio fraca. Mas, a partir do flashback da Robin, as coisas foram ficando progressivamente mais incríveis. Vou fazer meu melhor para explicar para vocês o meu ponto de vista, começando do começo. Logo no início, temos uma conversa do Franky e da Robin, onde o Oda já começa a preparar o drama pessoal da personagem, algo que vai ser mais desenvolvido, tanto em conversas quanto em flashback. Só queria destacar aqui o Franky mordendo a cabeça do marinheiro, mano, what the fuck. Outro quadro que quero guardar pro futuro é esse, do Luffy falando que tem um novo ataque que quer testar. Um quadro bem sem destaque. Enfim, conforme eles se aproximam da ilha, o autor usa uma maneira clássica para criar o ritmo dentro da história e te fazer entender o quão próximo ela tá do fim, fazendo a tensão sempre aumentar. Que é fazer com que a história tenha uma relação com o ambiente. Uma viagem, uma corrida, essas coisas. Por exemplo, em Cavaleiros do Zodíaco é subir as 12 casas. Aqui temos uma maneira bem sutil de fazer isso. Se o Franky e a Robin chegarem em um tal ponto, a gente perde. Então, temos que impedir ou chegar lá antes. E para isso, temos que passar por várias etapas, cada uma sendo progressivamente mais difícil. Assim, o ambiente já se conecta com a maneira que a história vai ser contada e dá um suporte para o drama. Chegando em Enies Lobby, vemos como a ilha é maluca. É legal que quando se fala do abismo, não vemos o fundo. Na verdade, até o último capítulo dessa análise aqui, ele não é mostrado. Vemos de baixo para cima, como se estivéssemos dentro dele, enquanto Franky fala que ele não consegue enxergar o fundo. É uma técnica legal para criar o clima e o interesse.
e aquele portão gigante atrás. O mundo de One Piece é muito doido. Também temos a apresentação dos membros da CP9, que são bem chamativos. Achei eles mais carismáticos do que os vilões da Baroque Works. Mas tem um momento muito estranho na apresentação deles. Quando aparecem, do nada batem no Fukuro, que diz o nível de poder deles. Ficou uma cena muito artificial, que também serve para um propósito artificial, que é criar uma escala de poderes usando números, o que é bem comum em shonens. O problema aqui não são os números, mas sim a execução do momento, que foi bem fraca. Tudo acontece do nada e tá ali para criar um ranking entre a CP9 e auxiliar a comparação de força deles com outros personagens. É o tipo de cena que poderia ficar muito mais legal com um desenvolvimento mais cuidadoso. Mas criação de mangá é assim, um produto com prazo de entrega e ritmo frenético. Outra coisa que pessoalmente não gostei nesse arco foi o excesso de comédia, que pra mim tira boa parte do épico da situação. Tem o juiz de 3 cabeças que só serve pra fazer uma piada, a patrulha canina que também só serve pra ser derrotada e tem um design bem tosquinho. Isso tudo é muito e me tira da história. Mas sim, é algo completamente pessoal. A estética de One Piece, por mais que seja um dos maiores chamativos da obra para muitas pessoas, é algo que não bate comigo. Principalmente nessa parte que tenta juntar uma situação épica com algo meio comédia ou bizarro. Assim, por mais que eu ache que as piadas estejam bem melhores ultimamente, esse momento da invasão tem piada demais pra todo lado. Toda invasão é dividida entre piada e enrolação. Olha a quantidade de painéis do Luffy lutando contra pessoas aleatórias. Tem até alguns que são legais, mas não resultam em nada. É isso que eu quero dizer quando eu falo que a invasão ficou meio arrastada. Os perigos vão aparecendo pro Luffy e pros outros membros da tripulação, mas são bobos. Não possuem nenhum nível de ameaça tanto na história quanto na narrativa. Sabemos que nada demais vai acontecer com os personagens, e ao mesmo tempo, sabemos que esses minions não vão gerar nenhum tipo de consequência narrativa relevante. Eles estão lá só para encher linguiça, e isso é repetido muitas vezes, o que deixa tudo mais cansativo. Em compensação, o plano dos protagonistas dando errado e eles tendo que ajustar é bem interessante. Esse tipo de tentativa e falha é bacana, e esse arco inteiro é uma sequência de acontecimentos importantes que vão dando errado e deixando os personagens em problemas maiores ainda. Os pontos maiores desse arco são muito legais, mas podemos perceber que a invasão foi inflada para dar mais conteúdo. E normalmente, quando isso acontece, fica bem claro a queda na qualidade do momento. Mas acho que o que mais me revoltou e tirou da história foi a Frank Family. Eles eram só uns criminosos incômodos na cidade. Como eles conseguem lutar contra os vários guardas armados com rifles e pistolas da Enies Lobby? Os caras derrotam toda a força de elite, entre aspas, pré-CP9 que tá na ilha. Gente, esse vídeo vai ser longo. Esse ponto inicial tem várias coisas a serem comentadas, mas fiquem tranquilos que vou usar tudo isso para exemplificar conceitos narrativos, ok? Então já dá o like no vídeo e se inscreve no canal para não perder a parte 2 e 3 da análise, que acumulam muito mais elogios do que essa. Continuando. Como que um dos locais mais importantes do governo mundial, em um mundo cheio de piratas incrivelmente poderosos, tem uma defesa tão fraca? É só uma gradezinha lá e acabou. E com certeza teremos vários passapanistas nos comentários, já preparando vários argumentos para todo tipo de inconsistência na história. Então vamos lá, vamos conversar. Se você pensa em falar, mas ninguém nunca ia imaginar que invadiriam Enies Lobby, sinto lhes dizer, mas não é assim que instalações importantes de um governo funcionam. Sempre tem segurança. Negar isso é um pensamento que faz um xadrez 4D para justificar um erro. Fora que pensavam sim que alguém podia invadir. Afinal, tinham 10.000 guardas, a tropa de juízes, a patrulha canina e sei lá mais o que. Não vou me estender nessa discussão do mundo de One Piece, porque sempre vai ter um argumento referente à página 17 do capítulo 475 que saiu um spin-off de uma edição especial do DVD comemorando o aniversário do cachorro do Oda. Então é irrelevante discutir sobre narrativa com quem vem com esse tipo de argumento. Enfim, toda essa segurança que é apresentada é completamente inútil.
Perder pro Luffy? Ok, mas perder pra Frank Family, cara? Eu levo muito a sério consistências em histórias. Afinal, gosto muito de world building, e o povo adora falar como esse aspecto em One Piece é incrível. E realmente é, mas quando tem problemas, temos que admitir. Para e pensa no power level de quem já conhecemos mais ou menos aí até agora. Todos os Shichibukai, Barba Branca, Shanks, que deve ser fortão também. Aí tem o Ace, que é o capitão de uma das frotas do Barba Branca, e devem ter mais no mesmo nível dele. O Barba Negra, que também parece ser uma ameaça, já que o Ace está perseguindo ele. E se o Ace, em Alabasta, já deixou vários navios da marinha naufragados com um golpe, o nível desse povo aí deve ser forte demais. Além desses que eu já comentei, com certeza devem ter muitos outros personagens incrivelmente fortes. Como que essa defesa de Enies Lobby é tão fraca? Tem a CP9 que é forte, ok, mas na maioria do tempo eles não estão ali. E eles estão mais ou menos no nível do poder dos Chapéus de Palha, afinal, vão perder para eles. Pelo menos é meu chute aqui, se for diferente disso, realmente vou ter uma surpresa. Então, por comparação, devem perder contra esses outros aí que eu falei também. É muito estranho, isso mostra que a escala de poder já tá meio que bagunçada, e por algumas cenas que eu vi no futuro, realmente tá completamente desproporcional. Esse é um problema comum em shonens longos, tudo vai ficando mais forte, e as ameaças mais perigosas do mundo, entre aspas, de antes, ficam risíveis. Para vocês terem uma noção, é dito que a CP9 é o grupo de assassinos mais temível do governo. E o Espadão fala isso pro leitor diretamente. Ele tá pensando, não tá tentando enganar ninguém. Ah, mas existe outra mais secreta e mais poderosa. Ah, ele não sabia de tal coisa. Claro, isso é uma desculpa usada por toda a obra para justificar um aumento no power level e não invalidar o que foi dito antes. É uma técnica bem famosa, mas até o momento, onde só isso que vimos é o mundo que conhecemos, percebemos que a organização de força já tá meio bagunçada. Bem, vamos para outra parte polêmica, a luta do Luffy contra o Blueno. Primeiro, ela tem uns quadros muito legais, e isso meio que já era um presságio de que esse arco teria uma coreografia de lutas acima do normal para One Piece, o que é sempre bem-vindo. Logo de cara, vemos que o Luffy tomou um power-up, mesmo depois de no máximo umas 10 horas desde que ele saiu derrotado da CP9 em Water 7. Mas depois de comer uma carninha já tá pau a pau com os caras, hein? Durante a luta, temos umas interrupções para vermos o desenvolvimento do resto da situação. Bem clássico para manter você interessado e não gastar todo o combustível logo de uma vez. Múltiplas linhas de narrativa servem para o autor organizar a curva de tensão do jeito que ele preferir e soltar conteúdo interessante no ritmo ideal. Inclusive, a cara do Espadão aqui fica bem engraçada, nós sabemos a verdade, mas ele não. E por uma falha do próprio personagem, ele vai sendo cada vez mais arrogante e quebra a cara no final. E isso é sempre gostoso de ver. Avançando um pouquinho, novamente temos um golpe tirado do nada pro Zoro. As espadas começam a ondular e aparece um demônio atrás dele. E aí ele dá um golpe igual a todos os outros, que é um dash com corte. Mas sei lá, muda a posição no fim do golpe. Isso é meio chato, sabe? Os personagens começam a tirar poderes do nada, e não acho isso legal. Já sei que tem alguns fãs preparados para dizer: ah, mas o treinamento de One Piece acontece fora da tela. E isso é uma das maiores desculpas que você pode dar. Sim, o treinamento pode acontecer, mas lembra do que eu já falei 1000 vezes? Uma história trabalha com preparação e entrega. No caso, o Zoro até usa esse golpe contra inimigos menores, o que é um tipo de preparação para ele usar esse golpe contra alguém mais importante narrativamente, e evitar que a cena seja muito inconsistente, só que continua sendo uma solução meia boca. Aqui, nós não estamos discutindo como o personagem treinou para conseguir a técnica. Do ponto de vista narrativo, o personagem pode simplesmente acordar com um novo poder. O que importa é como isso é construído. E em One Piece, basicamente, os golpes não têm construção, e quando são construídos, são feitos de última hora. Pode até rolar uma técnica de suspense ali, que ele faz a posição, você vira a página e ele deu o golpe, o que é muito comum em vários mangás.
Mas aqui, basicamente, todo golpe do Zoro é a mesma coisa, e o resultado narrativo de todos esses golpes é sempre o mesmo: o oponente perde ou sai gravemente ferido. Tudo bem, o golpe pode ter um místico por trás dele e a gente não entender, assim como o oponente não entendeu, mas chega um momento que esse recurso vai começar a falhar, porque vira uma saída para resolver qualquer situação. Sobre esse assunto do Zoro, eu acho que tem muita coisa para falar, então eu vou cortar por aqui para não alongar o vídeo. Mas como eu já falei em outros vídeos, em alguns momentos da história, nem é um problema o fato de alguns golpes não serem explicados. O Luffy tem vários golpes de borracha que surgem do nada, mas como são extensões naturais do poder que já conhecemos, no caso literalmente extensões do próprio corpo, entendemos como um uso criativo das ferramentas que já conhecíamos. Já foi bem determinado que o Luffy tem controle externo quase total sobre o corpo. Então, se ele aumentar o nariz dele para cutucar o olho de um adversário, ninguém vai achar um problema. Mas se uma ferramenta é introduzida do nada, fica uma sensação de trapaça. Alguns de vocês também podem querer falar sobre alguns golpes serem uma surpresa, entre aspas. E sinto dizer que esse argumento também tem falhas. Surpresa não é fazer o que quiser na sua obra e não avisar ninguém. Por mais que você possa sim fazer isso, conceitos narrativos não existem no vácuo, e sim se relacionam com outros em uma teia. A surpresa favorece ou não os protagonistas. Ela ocorre em um momento importante narrativamente, acontece no início, meio ou fim de uma trama. Ela estava dentro do que poderia acontecer com as informações já dadas? Por exemplo, está chovendo muito e do nada cai um raio em algum lugar? Ou é um elemento fora da história que intervém? Fora que, muitas vezes, surpresa não é o que você gostaria de fazer. Hitchcock tem um ensinamento muito interessante sobre surpresa e apreensão, mas não vou entrar nisso hoje. Como regra básica, quanto mais importante uma surpresa, melhor ela tem que ser preparada. E preparar não significa deixar previsível. Existe essa noção falsa de que era uma surpresa, se preparasse perderia a graça, sendo que é exatamente o contrário. Quanto melhor preparado, mais intensa a surpresa é. Se preparar fosse tirar a graça, não existiriam bons livros de horror, suspense e investigação, que usam muito esse tipo de recurso. Acho que vocês já sabem para onde eu vou depois de dizer tudo isso. É, o Gear Second. Durante o combate, Luffy e Blueno estão mais ou menos no mesmo nível, sendo que algumas horas atrás, Luffy falhou em tudo que tentou. Tudo bem, a determinação desse momento mais intenso pode ter deixado ele com mais foco, eu aceito isso. E existem algumas falas que ajudam a sustentar essa justificativa. Só que, a partir do momento que o Blueno usa o poder das portas, o Luffy é pego em todos os golpes. Inclusive, existem várias oportunidades para ele ser eliminado, mas o Blueno fica conversando com ele. Por exemplo, o momento que o Blueno abre a cara do Luffy e deixa ela girando. Se isso fosse um flashback de One Piece e ele não fosse o protagonista, com certeza teria sido morto ali mesmo. No mínimo, era um momento onde ele poderia ter sido derrotado facilmente, concluindo a missão do Blueno de impedir que ele passasse por ali. Mas temos essas conveniências do inimigo não atacar o protagonista quando pode. Infelizmente, Blueno foi vítima do protagonismo. O uso do Gear Second é problemático por tudo que eu já expliquei aqui agora há pouco, mas eu vou demonstrar para vocês. Luffy tá em total desvantagem agora que o Blueno usa os seus poderes, e utiliza o Gear Second, que permite ele desviar das portas, copiar a técnica de movimentação da CP9 e quebrar o Tekai deles. Com uma técnica nunca antes mencionada, ele mudou o destino de uma luta importantíssima pro enredo. Existiu aquele balão de fala onde ele diz que queria testar um golpe novo. Mas lembram da diferença de preparações que cenas importantes exigem? Além disso, se nós usarmos esse argumento dele treinar fora de tela, por que ele não usou esse poder em Water 7? Falar que ele desenvolveu no trem, onde não teve nem um dia de viagem, já é fazer malabarismo mental. E mesmo que fosse o caso, teve tanto quadro que poderia ser aproveitado para isso, ao invés de uma piadinha boba, que dava muito bem para dar um painel legal e fazer o setup narrativo da cena. E você pode amar o Gear Second, não tem problema. Eu mesmo achei o conceito bem criativo e os desenhos ficaram irados.
Mas aqui estamos tentando entender como a escrita funciona em um produto comercial, e não como a história de One Piece funciona. Pensa assim, se você já curtiu do jeito atual, imagina se o mangá tivesse gastado mais tempo para preparar um momento melhor ainda. Um tempo onde o Oda pudesse gerenciar todos os elementos da maneira que quisesse. Pois é, para você que já ama One Piece, era infarto na certa. E isso é algo que todo mangaka sofre. A obra nunca é 100% do jeito que ele quer. Por mais que ele tenha liberdade, prazos, problemas de criatividade, problemas emocionais, complexidade de mudar todo o roteiro, administrar a história, tudo isso acaba pesando, sabe? E aí os autores tomam decisões funcionais e realistas com o que eles podem fazer no momento. Normalmente é aqui que a gente vê a diferença dos autores, quem consegue melhor administrar isso e quem não aguenta muito esse ecossistema. E o Oda tem muito crédito, é incrível como ele consegue mandar bem tão consistentemente com uma série que dura mais de 20 anos. De qualquer maneira, a luta teve painéis legais e poderes muito criativos. Uma pena o Blueno não ter tido mais espaço para brilhar, é o tipo de golpe doido que tinha um caminho enorme pela frente para ser desenvolvido. Após a luta, temos mais uma conversa do Franky com a Robin, que volta a preparar o flashback dela, já que começamos a entender um pouco melhor o seu trauma. Mas só comentei isso para mostrar o Franky com a bunda cheia de vento dando creu na Robin mesmo. Outra coisa bem legal foi o Usopp trazer os gigantes pro lado deles. É um ótimo desenvolvimento para a situação, visto que se baseia em vários elementos que já nos foram apresentados. Agora, vamos falar da parte mais importante do vídeo, o passado da Robin. Esse foi o melhor flashback até o momento, na minha opinião, tanto em emoção quanto em construção. Oda já começa sem brincadeira, se liga na quantidade de técnicas para fazer você sentir empatia por ela. Primeiro, mostra ela sendo agredida e sendo chamada de monstro pelas crianças. E como a Robin também é uma criança, esse momento já é potencializado. Jogam pedra nela e ela é excluída, mas não deixa isso barato e bate nos pivetes. Isso também mostra características positivas dos personagens. Algo que todos nós gostaríamos de fazer se sofrêssemos bullying ou fôssemos maltratados. Nós gostaríamos de revidar, de mostrar que não somos saco de pancada. Essa demonstração de força também é algo que nos gera empatia, seja porque é algo que gostaríamos de fazer e não conseguimos, ou porque sentimos que ela está fazendo certo tipo de justiça. Também já temos o motivo do bullying na nossa cara, mas sem nenhuma palavra dita, que é o poder da Akuma no Mi. Quando o Oda quer, ele consegue fazer cenas fantásticas sem nenhum diálogo. Esse flashback envolve tanto dor física quanto emocional nesse início, mas vamos ter muitos outros elementos pela frente. Ela é maltratada pela tia, é usada de empregada, mal alimentada, e depois de vermos tantas maldades, finalmente a Robin chora. Porém, nem tudo tá perdido. Aqui, o Oda trabalha muito com contrastes. Quando ela vai para a árvore, pela maneira que os quadros são colocados, imaginamos que ela terá uma recepção negativa, pela maneira que já fomos condicionados durante o flashback. Mas vemos exatamente o contrário, pessoas a tratando bem, dando os parabéns por ela ter tirado 10 no teste final de arqueologia. Nessas poucas páginas de flashback, tudo já foi muito bem estabelecido para termos muita empatia por ela e acompanhar tudo. Depois, temos uma exposição bem feita sobre a situação, o mundo e tudo mais, e um diálogo que tá lá para passar informação pro leitor, mas que foi colocado de maneira que faz sentido na história. E o Clover fala sobre a grandiosidade e importância da arqueologia, só para se contradizer com o tabu do século perdido. Porém, a Robin não percebe que isso foi feito para a proteger. A reação dela é importante, pois vai se conectar com eventos futuros no flashback. Esse momento também é legal, pois nos apresenta o gigante, que começa a dar várias dicas sobre uma mulher. E como o Oda não é bobo nem nada, ele com certeza vai usar a licença poética da história para fazer um baita drama sobre a relação mãe e filha. Temos várias dicas aqui, o cartaz de procurada que apareceu antes é um deles.
Isso é uma ótima maneira de fazer conexões implícitas de situações e pessoas, dando a sensação de um mundo vivo e que continua girando mesmo quando não estamos olhando. E ele tem um D no nome, e também o nome de um animal, Jaguar de Sal, ou Sal, Soul, sei lá, Monkey D. Luffy, e aquele cara que se chamava Dragon, que apareceu lá no capítulo 100, tem coisa aí. Esses pequenos mistérios deixam você interessado, são coisas que não afetam a história imediatamente, mas vão preparando alguma grande revelação ou evento no futuro. Ah, a Robin é uma criança muito fofinha, foi muito bem caracterizada e esse comportamento infantil acaba gerando problemas maiores no futuro, junto de momentos de drama muito bem feitos. Bem, mesmo tendo certeza de onde a história estava indo, quando o gigante descobre que a mãe dela é a Olivia, eu arrepiei. É muito gostoso acompanhar essa construção do Oda. E ele também usa vários desencontros para criar situações de ansiedade na gente. A Robin passando pela Olivia, depois a mulher sendo jogada em frente da filha. E aí, novamente, temos uma exposição bem feita na conversa do Clover com o governo mundial, nos dando mais mistérios, informações e por aí vai. Daí pra frente, temos uma sequência de imagens muito bonitas da Robin chorando e chamando pela Olivia, que tenta negar a situação para não botar a filha em perigo. Cara, é um arco de personagem muito bem feito. Pena que não dá pra ir mais a fundo aqui. Só que é um exemplo de como personagens podem ter atos ruins, entre aspas, por motivos completamente entendíveis, deixando você sofrer junto no momento. Acho que é algo parecido com a mãe adotiva da Nami, mas aqui, por ser uma criança, fica mais impactante e compreensível ainda essas atitudes meio burras dela. Então, o momento chega. Robin revela que é uma arqueóloga, e aí tudo já era. Esse foi um flashback que me emocionou e arrancou algumas lagrimazinhas. Se você perceber bem, essa história é sobre tirar coisas da Robin, tirar os arqueólogos, depois a mãe, depois o jaguar. Quando ela tenta subir no navio, rola uma cena muito triste dela sendo rejeitada, e aquelas pessoas ali depois morrem. Bem feito pra eles, quem mandou recusar isso, mano? Tadinha da criança, ela só não queria ser um peso. E o Oda faz questão de mostrar geral da cidade sendo horrível com ela, pra realmente te deixar só do lado da Robin. Mas pro futuro, vemos ela sendo traída por todas que a acolhem. Enfim, eu queria falar mais sobre o Jaguar também, mas o vídeo já tá grande demais. Ele é bem apresentado, tem um desenvolvimento legal e deixa uma lição que torna o arco mais bonito e dramático ainda. Depois de mais algumas cenas, voltamos ao presente, com a Robin explicando o porquê dela não querer voltar. Ficar junto deles os tornariam inimigos do mundo. Assim, o Luffy, muito Shed, manda o Sogeking atirar na bandeira do governo mundial, declarando guerra contra o mundo inteiro, se tornando inimigos de todas as nações por vontade própria. E com toda a vida passando pelos seus olhos, com todos dizendo que ela não merecia viver, Robin diz: Essa foi outra cena que realmente é emocionante. Foi uma sequência incrível de acontecimentos, e a escrita do flashback dela também foi ótima. Se o ritmo continuar assim, o resto de Enies Lobby promete muito. É engraçado pensar como cenas tão boas podem estar escondidas depois de uma baita enrolação que foi essa invasão. É como se todos os conceitos importantes fossem interessantes, tipo o trem que vai pular a ponte nos próximos capítulos. Mas o que conecta esses pontos legais são momentos bem fracos, que não condizem com a qualidade do Oda em outros arcos, onde quase tudo é aproveitado de alguma maneira relevante.
Como falei, esse vídeo só vai até esse ponto da história, e mesmo assim já ficou grande demais, maior do que eu esperava. Mas eu já cheguei a ler mais pra frente, e tenho muitas coisas boas pra comentar, só que isso fica pra parte 2. Eu espero que tenham gostado do vídeo, e se chegaram até aqui, dá o like e se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo de One Piece. E me diz aí, você acha que eu peguei muito pesado com essa invasão, ou ela realmente é a parte mais fraca de Enies Lobby? Se você quiser apoiar o meu canal, se torne um membro. A partir de R$5 você tem vários benefícios. Se você preferir, pode assinar pelo PicPay. Ou compre através do meu link afiliado na Amazon, separei várias promoções de mangás. Todos os links estão na descrição. E esse vídeo só foi possível graças à lenda do canal, Bruno Macabeus, aos heróis Alzires Martins, Igor Brito, Jack Bros, Overhaul Engenharia de Manutenção, Mafermed, Pedro Henrique Matos Souza de Santana, Washington Filho e a todos que apoiam o meu trabalho. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo!